Convido você a meditar sobre esse tema nessa noite. Quantas reações têm acontecido nesse tempo, de pandemia, nesse tempo de adversidade, quanta coisa está ficando estranha. Eu vi um vídeo que não dá nem para passar, de um prefeito de uma certa região, não sei também da veracidade, onde a pessoa está ali surtando, reclamando. Se eu faço isso, vocês reclamam, se faz aquilo, faz não sei o que. As pessoas, a gente já não sabe o que fazer no meio de tudo isso, não é verdade? Fica tanta confusão, um fala uma coisa, outro fala outra coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, fecha, abre, pula, mexe, e a gente vai ficando louco com todo esse negócio. Já basta, a doença que está aí, a gravidade disso, o perigo disso, e fica toda essa confusão, essas reações assim. E para essa quinta, eu quero trazer mais uma palavrinha aqui para a gente, antes de orarmos juntos nessa noite. Olhando aqui no texto lá no Antigo Testamento, quando o povo de Deus, já depois de ter sido liberto do Egito, de ter vivenciado tantos milagres de Deus, eles estão agora na fronteira de Canaã, na fronteira da terra prometida, para poder entrar naquela terra, para poder consumar a promessa de Deus. Então são enviados 10 espias, 10 pessoas para ir lá observar a terra, com a missão de observar, de analisar tudo aquilo que Deus falou, e trazer o relatório então para o povo. E ali também ocorreu muitas reações diante desse momento deles ali, diante de observar a terra prometida, de observar a promessa de Deus, de trazer o relatório, e aconteceu ali muita coisa. E a pergunta que eu faço para mim e para você, e que a gente quer olhar para esse texto nessa noite, é isso: como é que a gente tem reagido, diante desse tempo? Quem sabe, a gente colocou o tema reaja, quem sabe está faltando até reação em muitos aspectos, não é verdade? Então eu quero te convidar a ler um primeiro texto, não coloque o ponto ainda. O primeiro texto é Números 13, 26 a 33. Números 13, 26 a 36. Encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Vou ler primeiro o texto, depois a gente coloca o ponto. Números 13, 26 a 33. Diz assim a palavra: Então eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Primeira reação que nós vemos aqui então é a reação da maioria dos espias, correto? Vamos olhar então a reação da maioria dos espias. Eles voltam então, trazem o relatório, dizendo: olha, a terra é muito boa, a terra tem fruta, a terra tem isso, a terra mana leite e mel, a terra é de fato aquilo que Deus falou que seria. Só que aí chega no versículo 31, eles dizem o seguinte: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. A reação da maioria deles é dizer: não dá. É interessante que o texto coloca os homens que tinham ido com ele, Josué e Calebe, eles vão lá e enviaram outras pessoas.
Eu me lembro daquele ditado que fala assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? Tem hora que um monte de gente negativa, falando mal, reclamando, só faz atrapalhar a missão, a tarefa. E é exatamente o que acontece aqui. Não é verdade? Outra coisa que eu observo, então, trazendo para nós, olhando essa reação da maioria dos espias, é não deixar os obstáculos diante de nós gerar em nós negativismo. Há obstáculos, há desafios, é verdade, não podemos negar isso, mas não podemos também cair num sentimento de negativismo, de incredulidade, de que não tem jeito, de que não dá certo, de desespero e assim por diante. Porque, gente, em primeiro lugar, a tarefa deles ao voltar, desses espias, era fazer o quê? Era passar o relatório. Correto? Eles foram enviados com uma missão, a missão de observar a terra, de reconhecer a terra. E eles deviam voltar e passar o relatório. Era isso, e fechava o bico. Mas não, versículo 31, eles disseram, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Pensando aqui nas nossas reações, trazendo para a nossa vida a reação da maioria dos espias, a gente tem que, no meio de toda essa pandemia, de tudo isso, aprender aqui, peraí, cuide da sua parte. Cuide da sua parte, daquilo que é seu. Eles tinham que passar o relatório, mas meteram o bedelho onde não devia. Se cada um de nós assumirmos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, cuidarmos, sermos prudentes, a gente vai andar melhor nisso. A gente vai reagir melhor nessa pandemia, não igual eles aqui. Cuide da sua parte. A outra coisa, não manipule o outro pela sua vontade. Se você é daqueles, não, tem que fazer lockdown, tem que isso, tem que aquilo, tem que não sei o quê. Aí a gente fica tentando convencer e manipular o outro. Eles voltaram, deveria passar o relatório, mas eles começaram a inflamar o povo. Não, não podemos atacar isso, eles são mais fortes do que nós. E eram as pessoas que tinham a tarefa de observar e trazer o relatório. Cuide da sua parte. Não use da sua influência para manipular o outro, para influenciar o outro. E a outra coisa que eu vejo aqui também é o cuidado que nós devemos ter com a informação e com a forma que nós transmitimos essa informação. Que informação é essa que eles estão trazendo aqui? Tem um detalhe, versículo 32 a 33 começa a dizer que eles espalharam um relatório negativo, correto? Mas aí disse, e eles devoram os que nela vivem. De onde que eles tiraram isso se eles não viram nenhuma guerra lá? Eles começam a inventar mentira, porque quando você quer manipular o outro, você faz isso. Você começa a inventar coisas, fazer fake news, para tentar convencer que na verdade é manipular o outro, porque são mentiras. Lá eles devoram os que nela vivem, isso não é verdade. Lá tinha homens fortes, grandes, guerreiros. Mas aqui eles aumentaram a informação. Cuidado com as informações, cuidado com as falas, para a nossa própria vida, para o nosso próprio coração, diante de tudo isso. Senão a gente fica louco no meio desse negócio. A reação da maioria dos espias, então, é uma reação de desespero, de negacionismo, de negativismo, de olhar para aquele problema e deixar o obstáculo gerar neles um total negativismo. Cuide da sua parte, faça a sua parte, creia em Deus, cumpra a sua parte. Eu sei que está difícil, está complicado. Amém, gente? A equipe aqui também fala amém, que é bom a gente estar sentindo essa sintonia aqui também. Vamos tomar cuidado com tanta informação, com tanta coisa estranha. Não vai adiantar isso.